Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Ai minha gente, é muito bom estar aqui com vocês, sabe? Com essa live eu vou trazer uma coisa muito legal para vocês e em cima disso eu tô trazendo esse tema, né, da coragem como combustível para o autoenfrentamento, né? Eu quero muito, eu fiz essa live com muito carinho para vocês, né? E espero que vocês gostem bastante dela. Eu acho que vai trazer um up novo depois que vocês assistirem. Convidei Márcia Pontes, ela é maravilhosa, é uma educadora e especialista do trânsito, né? E a gente vai falar sobre esse tema, sobre coragem, sobre enfrentar, né? Enfrentamento. E eu espero que vocês gostem bastante. Mas antes, deixa eu ir me apresentando. Para vocês. Márcia entrou. Deixa eu ir apresentando para vocês. Oi, tudo bem? Márcia! Tudo bom? Como é que você Olha, tá? quanto tempo? Você tá bem? Há quanto tempo, hein? Firmes, fortes? Firmes e fortes há quanto tempo? Pois é, Simone, faz um tempinho já, né, que a gente conversa aí. Eu lembro que tu participou de um ping-pong maravilhoso lá no meu canal no YouTube, que Sim. O pessoal amou, até hoje não esquece. E parabéns pela escolha do tema e muito obrigada pelo convite. Tinha que ser você. Hoje a gente vai falar sobre coragem, né? Como combustível para esse enfrentamento. Né? E eu acho que você é a pessoa certa para a gente falar sobre coragem hoje. Né? Então, assim, Márcia, eu vou me apresentar e depois eu queria que você se apresentasse também. Né? Claro. Tá certo? Algumas já me conhecem, outras não. Então, para quem não me conhece, eu sou Simone Anzin, sou psicóloga clínica, especialista do trânsito, né? E trabalho com medo de dirigir há 13 anos. Né? E particularmente, trabalho com outros transtornos também, mas o medo de dirigir é meu xodózinho. Eu gosto muito de trabalhar com o medo de dirigir. Né? E aí, Márcia, vamos lá, falar de você agora. Bom, para quem não me conhece, está revendo, meu nome é Márcia Pontes, eu sou especialista em superação do medo de dirigir, começando por mim mesma. Eu passei mais da metade da minha vida lutando contra o medo de dirigir, quer dizer, fugindo do enfrentamento, por causa de medo disso, medo daquilo, e graças ao medo a minha vida mudou inteira. Tornei especialista em superação do medo de dirigir, em trânsito, algumas especializações, e desde 2012 eu trabalho o método que eu desenvolvi, o método Superei, para ajudar as pessoas a enfrentarem, a superar o medo de dirigir fora do método tradicional. Graças a Deus, estou no YouTube, em todas as redes. Márcia Pontes, com você, me acha aí. Mas eu sei disso. Márcia, vê, vamos falar, eu queria muito trazer o tema da autoestima. Porque eu falo assim, a coragem, ela é o combustível para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Mas eu acho que tem algumas, digamos que, substâncias que precisam ser encaixadas na coragem para que ela possa inflamar. Que no caso, a autoestima eu acho que é uma delas, ela anda junto com a autoeficácia, mas a autoestima, quando ela não é boa, quando ela é baixa, ela a pessoa tende a ter muito medo e não querer nem sequer enfrentar. Né? Quando eu digo enfrentar, ter a vontade, se dispor a tentar, né? Ela já acha que vai dar tudo errado. Então, na tua prática, no teu dia a dia, como é que você vê essa questão da autoestima? Olha, eu vejo como fundamental, basilar, autoestima, imagem positiva de si mesmo. E geralmente a pessoa que tem medo de dirigir, seja homem, mulher, não confia em si próprio, não se imagina dirigindo.
Você se imagina dirigindo? Ai, não, eu tenho medo até de me imaginar. Então, daí não brota aquela iniciativa para o enfrentamento. E muitas pessoas, Simone, eu vejo que de uma maneira equivocada, dizem, eles acham que o oposto do medo de dirigir é coragem. E algumas pessoas dizem assim, ai, falta coragem de pegar aquele carro e dirigir. Aí você pergunta para aquela pessoa, quanto tempo você tem de carteira? 20 anos, mas não dirige. É uma questão de coragem? Não, a tua coragem vai fazer você bater antes de sair da garagem. Então, por isso que esse tema, nossa, é muito importante hoje, e eu vejo a autoestima como a base de tudo. Como você olha para você? Se você acredita em você, você se olha de uma maneira positiva, ou você anda por aí de cabeça baixa, passando para os outros uma imagem de coitadinho, de fracassado e de derrotado. São resultados, podem ser mudados. Sim, é verdade. E assim, eu acho que a autoestima, ela meio que leva à automotivação, porque quando você tem autoestima, você se motiva, né? E você vai. E tanto a autoestima como a automotivação, elas muitas vezes são bombardeadas por questões externas. A gente sabe. Né? Tem muita gente que tem vontade, que quer, até tem uma certa coragem, mas aí vem alguém por trás e diz assim, você consegue nada? Não vai dar certo isso. E aí é onde ela já não tem tanta segurança, talvez, naquilo que ela está fazendo, né? Até porque ela ainda não tem o domínio total muitas vezes ela não tem o domínio total da direção, então realmente ela fica com medo, né? E quando ela é bombardeada, aquela motivação que ela tinha ia embora. Você vê isso muito na tua prática, essa questão da automotivação? Ah, vejo sim, Simone. Eu entendo assim, o medo e a culpa são os piores manipuladores emocionais. E esse medo, muitas vezes, ele vem por uma fonte externa mesmo. Tu vai desenvolver um medo dentro do processo de formação de condutores pelo modo tradicional. Pega isso aqui, faça tremidinha, mas eu não entendi, faz o que eu estou falando. A pessoa acaba desenvolvendo um medo que ela não tem. O medo, eu, por exemplo, um dos motivos que atrasou a minha entrada no processo de formação era um medo que não era meu. Eu, como uma esponja emocional, absorvia o medo dos outros, porque me diziam, Márcia, você vai trocar pedal, você vai bater. As pessoas trocam pedal, olha, vai bater. Tu não tem cara de motorista, tu não tem jeito de motorista. E quando a gente baixa essa guarda, essas influências externas começam a te minam a tua confiança, ao ponto da pessoa ficar totalmente indecisa e ficar dependente do outro. Ai, será que eu dirijo ou não dirijo? Você tem que descobrir a tua força, você tem que descobrir aquilo que te move. Se você colocar na cabeça, eu vou dirigir, eu quero dirigir, eu vou me motivar, eu vou aprender, eu vou buscar, você chega lá. Agora, se você dá ouvidos para o seu Fifi, para a dona Fifi, não vai sair do lugar e vai ficar dependente dos outros, do instrutor, desse, daquele, da muleta psicológica, eu só dirijo com alguém do lado. Tem que quebrar as cordinhas desse bonequinho de marionete. Exatamente. E quebrar essa cordinha é onde muitas vezes ela encontra a dificuldade por falta da confiança que ela tem nela mesma, né? Isso é uma coisa que a gente percebe bastante. E que dicas, Márcia, você daria para as pessoas que querem, vamos dizer assim, fazer esse enfrentamento? Dar algumas dicas para elas, assim, eu quero dirigir, eu preciso dirigir. Né? Mesmo as pessoas estão me dizendo, não, você não vai conseguir, você não vai dar conta, mas eu quero fazer isso. Que dicas você daria para essas pessoas? A dica é, primeiro, torne o ato de dirigir significativo. Como vai ser a sua vida quando você dirigir? Olha aonde você está, para dar o primeiro passo. O primeiro passo não resolve o problema, mas o primeiro passo te tira de um lugar onde você não quer estar. E isso é primordial,
primeiro passo, para e pensa. Por que eu quero dirigir? O ato de dirigir é significativo para mim? Eu vou dirigir porque eu ganhei a carteira de alguém que pagou para mim o processo? Eu vou dirigir... eu não gosto de dirigir, não tenho paixão, mas você precisa, uma coisa é o que você quer, o que você ama e o que você precisa. Você precisa dirigir, você vai resolver teu problema? Investe nisso. É parar e pensar no que o ato de dirigir é significativo para mim, no que a minha vida vai mudar, no que a minha vida vai transformar. E nesse ponto, partir para o enfrentamento com acolhimento emocional, autoacolhimento emocional, fazendo uma escuta atenta de si mesmo, das próprias necessidades, porque você nem sempre vai ter dentro que te apoie, nem sempre você vai poder pagar um profissional, então você vai ter que fazer um mergulho dentro de você mesmo, te conhecer, partir para o autoconhecimento, desenvolver inteligência emocional, se sentir forte. Quando você se sente forte, você enfrenta o mundo e vence ele. Exatamente. E assim, tem uma frase tua que eu amo. É assim, não se vence o medo passando medo, né? E aí, fala sobre essa frase pra gente. Fala pra gente sobre ela. Olha, não se vence o medo passando medo. Significa o quê? As pessoas vêm de um processo de formação de condutores insuficiente, capenga, caro, que se torna demorado. É muito caro, você reprova, depois não tem, compra mais aula, não tem um plano pedagógico decente para ensinar a dirigir no Brasil, é tudo na base do empurra, no primeiro dia já joga no trânsito, no meio do carro, do caminhão e de tudo. E aí as pessoas não sabem como enfrentar. Daí o que acontece? Elas vão por tentativa e erro. Ai, eu vou economizar, não vou pagar treinamento de habilitado, nem o psicólogo, nem o terapeuta, eu vou economizar. E aí ela acaba gastando um acidente que ela provocou. Ou arruma um custo emocional altíssimo para ela mesma. Então a pessoa quer se jogar no trânsito, os outros empurram. Vai para o trânsito de qualquer maneira, boba, tu vai aprender no trânsito. É o que eu digo, né? Não se vence medo passando medo, indo agarrada atrás do volante. Isso é dirigir? Não, dirigir é bom, dirigir é maravilhoso, dirigir é uma realização pessoal, profissional. Então, não se vence medo passando medo, tenha uma estratégia de enfrentamento. Não vai para o estouro que você vai se dar mal. Porque muitas vezes ela vai logo para o local onde vai causar mais medo. Né? Se ela não tem ainda habilidade suficiente e ela vai para o trânsito sem aquela habilidade necessária, obviamente quando chegar naquela situação e buzinando, o pessoal buzinando, se tiver alguém às vezes gritando, mandando ela fazer alguma coisa que ela ainda não tem um domínio, não tem um controle, ela vai se desesperar. E a possibilidade daquilo ali dar em algo errado é muito grande. Agora, o que não dá, exatamente, porque ela passa o medo e aí ela fica presa naquilo ali. Depois que aquilo acontece, ela fica presa naquilo ali. E aí precisa todo um trabalho para tirar o medo que ela passou naquele momento, né? Isso acontece bastante. Né? Bastante. Um medo, Simone, que de repente nem tem, mas que acabou sendo criado porque foi fazer uma coisa que não sabe. Eu sempre digo, se não sabe, não faça. Se não está seguro, não faça. Mas isso não significa que as pessoas não tenham que aprender a trabalhar com o medo, com a ansiedade e com a insegurança. Sim. Muitas vezes a pessoa está insegura, é natural, é uma pessoa que não tem prática, que não domina o carro. Então, o que ela precisa? De um passo a passo para saber o que ela vai fazer primeiro. O que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou entender para que eu quero dirigir, se faz sentido para mim. Vou me acolher emocionalmente. Ai, não tem ninguém que me apoie. E daí? Você vai enterrar teu sonho, porque o teu sonho depende de quem? Muitas vezes, as pessoas não entendem o teu sonho, porque esse sonho não é delas, é teu, é de quem está assistindo a gente. Foi feito sob medida para você. Você tem que defender o teu sonho, batalhar pelo teu sonho e acreditar no teu sonho. Você não depende dos outros.
olha, sinto te informar, mas você nasceu sozinho e vai morrer sozinho. As pessoas que você ama não vão agarradas com você morrer tudo junto, não. E empilhar lá dentro do caixãozinho. Não vai. Você nasceu sozinho, morreu sozinho. E por mais que você esteja rodeado de pessoas, a maior parte do tempo você passa sozinho. Então, aproveita esse tempo para o autoconhecimento, para entrar dentro de você, para se reconhecer. Escolha as batalhas que você quer lutar e não deixa ninguém controlar a tua vida. Tenha opinião. Vai lá, é você que manda. Se você não domina o volante da tua vida, não vai dominar o do carro. Exatamente. E assim, sabe, Márcia, uma coisa que eu ouço muito no consultório, quando as pessoas chegam e faz o relato que quer muito dirigir, que ali vai ser a última oportunidade que eu vou me dar, se eu não conseguir aqui, eu não vou conseguir em lugar nenhum. E aí a gente começa a explicar o passo a passo, como é que vai ser, como não vai ser, e digo a ela, olha, eu tenho certeza que você pode dirigir, você vai dirigir. E elas olham assim para mim, como se assim, isso é papo mesmo de psicóloga, né? papo de psicóloga. Aí eu olho para ela e digo, eu estou dizendo que você vai dirigir. Eu confio no que eu estou falando. Agora você vai fazer a sua parte. Porque tem pessoas que eles começam e quando tem os primeiros obstáculos, eles já querem desistir, eles ficam com tanto medo de não conseguir ou de falhar, que eles preferem, aí começam a dar aquelas desculpas. Isso acontece muito, não é? Você deve presenciar bastante isso. Muito, Simone. O que eu vejo também é que muitas pessoas passam assim, 20, 30 anos sem dirigir, aí aparece a oportunidade dos sonhos. Em meio da pandemia, todo mundo sendo demitido, empresa fechando a porta, aí aparece uma oportunidade de emprego dos sonhos que a pessoa sempre quis. Mas qual é a condição? Ter carteira de habilitação categoria B. Você tem que dirigir. Aí a pessoa, meu Deus, agora eu tenho que fazer tudo de uma vez. Aí ela quer ir com toda a sede do mundo ao pote, já quer se jogar e pula etapas. Ela não quer perder o emprego. Tem pessoas que querem uma palestra curta de 5 minutos para ela sair dirigindo. Um vídeo milagroso. As pessoas querem coisas milagrosas e elas acabam gastando muito dinheiro em alternativas erradas, deixando de lado a alternativa certa, que é uma garantia de que se ela fizer a parte dela, ela vai chegar lá. Então as pessoas se afobam, ficam desesperadas, são enganadas pelos outros, não conseguem desembaçar a visão para aquilo que é uma oportunidade real dela conseguir, mas só se fizer a sua parte. Eu não vou ser feliz por quem quer dirigir, eu não vou dirigir pelas pessoas. Eu disponibilizo ferramentas, assim como você, Simone, mas se a pessoa não quiser entrar junto nesse projeto, a gente fica boiando e ela não sai do lugar. É verdade, é verdade. E você falou uma coisa muito comum, essa questão de pular etapas. A gente tem todo um programa, né? Eu tenho um método também, então eu tenho todo aquele passo a passo e elas querem sair, vamos dizer, do ponto A e já querem ir para o final. E não pode, porque ela não adquiriu habilidade suficiente, ela ainda não conseguiu desensibilizar o medo suficiente. Ela pula essa etapa, a tendência é retroceder. E aí, quando a gente diz isso, ficam assim um pouco chateados com isso, mas na nossa prática isso é muito óbvio, né? Isso aí é uma coisa que é muito óbvio. É sim, Simone, porque veja bem, muitas vezes as pessoas deixam de procurar um profissional ou um recurso de qualidade, de credibilidade, e diz assim, vou aprender com meu marido, com meu irmão, com meu vizinho, com não sei quem, que vai me ajudar, alguém da família, um amigo, um conhecido. E essa pessoa, ela não detém o conhecimento técnico, ela não tem bagagem pedagógica, ela não sabe como abordar, como vai trabalhar isso com a pessoa. E aí já vai apresentando, aqui é o acelerador, e aqui é o freio, e aqui tu troca a marcha, vai indo. Tem uma aluna minha que quando me procurou, Simone, veja bem, ela queria muito dirigir, precisava muito dirigir. E o genro falou, sogra, vou ajudar a sogra, mas ele falou de boa, não falou para querer matar a sogra. Sogra, eu vou ajudar a senhora. Vem, sogra. Pegou, Simone, uma estrada rural,
que é uma reta, um retão. Vai toda a vida no mesmo sentido. Claro que com algumas curvas. Só que é uma estrada de barro, rural, você só tem barro e mato e um rio e uma ribanceira de 30 metros do lado direito. Nossa Senhora. Aí ele disse, vem, sogra, tu só acelera, sogra, vai que vai, sogra. Quando ela estava indo, ela viu o caminhão do gás vindo também, era um caminhão que tomava quase toda ali. Ela não sabia o que fazer, ela não sabia frenagem de emergência, ela não sabia reduzir, ela não tinha controle do carro, o carro parecia que tinha vida própria, aquela sensação de a síndrome do animismo, né? O carro tem vida própria, a gente conversa com o carro, não morra, querido, não morra, querido, e o carro lá, se tu mandar bem, tudo bem. Sabe o que aconteceu, Simone? Ela se apavorou, não sabia o que fazer, puxou com tudo o volante para o lado e ela despencou 15 metros naquela ribanceira. E foi uma história muito triste, porque o carro era do marido dela. E essa, minha aluna, depois, ela trabalha como faxineira. E o marido exigiu que ela trabalhasse para pagar o conserto do carro dele. Enquanto ela não terminou de pagar, então, onde estava o erro? Já sem conhecimento nenhum, pega a pessoa, atira no trânsito, a pessoa vai, se assusta, faz uma bobagem, e tu vê, o gasto dela foi infinitamente maior, praticamente teve que consertar todo o carro. E se tivesse optado por um profissional com uma metodologia adequada, teria poupado tempo, trauma, dor de cabeça, ela tinha terror noturno, sonhando, pesadelo, ela se via rolando naquela ribanceira, é um custo emocional altíssimo, não vale a pena. Muito alto mesmo. Isso é verdade, Márcia, e essa questão do... Isso não deixa de ser uma pular etapas, mas também de não ir com um profissional, isso é muito complicado, realmente. E esse trauma que ela leva, isso para tirar essa questão do emocional, leva um bom tempo, né? Porque ela atribui tudo a ela não entende que ela, na realidade, ela não teve culpa, porque ela não sabia dirigir, né? Ela não sabia dirigir, ela não tinha realmente o controle do carro. Então, na hora que isso acontece, quando isso ocorre, ela esquece que ela não sabia, ela esquece que ela, vamos dizer assim, que ela não estava com uma pessoa adequada, e ela remete tudo para ela mesma, ela passa a achar que ela é incapaz de dirigir. E a partir dali trava, para ela vencer, aí ela vai ter que vencer uma outra barreira, né? Além do não saber, daquela insegurança, do medo, ela passa a ter que vencer agora esse trauma, né? Que fica muito forte, obviamente, numa situação dessa, né? Olha, é complicado, porque às vezes elas têm síndrome do pânico, elas começam a ter um ataque de ansiedade só de chegar perto do carro. Aí é que entra aquele trabalho valiosíssimo de dessensibilização sistemática, porque o nosso cérebro, ele é um cara danado para enganar a gente, para sabotar a gente. Muitas pessoas travam só de olhar para a chave do carro, olhar para um documento de habilitação, os órgãos-alvo começam a trabalhar. A dor de cabeça, a dor de barriga, a tremedeira, o suor. Então, o passo a passo é importante para a gente fazer a dessensibilização sistemática, mudar esse comportamento, uma nova forma de aprender. Isso mesmo. À medida que ela vai aprendendo também, ela além de ir perdendo o medo, ela também vai adquirindo alguma habilidade que algumas vezes, não são todas, mas algumas vezes ela não tem também, né? E isso também vai causar insegurança para aquela pessoa. Se ela não sabe dirigir, é normal que ela tenha medo, né? E uma coisa, Márcia, que eu chamo muita atenção, porque todo mundo diz assim, é uma fobia, né? É só uma fobia. Sim, existe a fobia de dirigir, mas por trás dela existem vários transtornos de ansiedade, como o transtorno de pânico é um, como o trauma é outro. Às vezes tem pessoas que têm toque, então ela fica verificando para ver se não matou ninguém, se não fez alguma coisa, matou um cachorrinho ou bateu. Então existe a questão dos transtornos de ansiedade por trás, que a gente precisa trabalhar também em algumas situações, né?
Eu acho o medo de dirigir, ele é muito complexo, apesar de parecer uma coisa simples, ele é bem complexo, né? Tem que ter os profissionais indicados para poder ele sair daquela situação. Agora ele sai. Isso ele sai. E aqui eu quero dizer para quem está nos acompanhando agora, quem vai nos acompanhar depois, Simone, porque eu sei que você trabalha com todo tipo de pessoa, com todo tipo de perfil, pessoas que são habilitadas, pessoas que vão se habilitar também. Então, tomar muito cuidado. Às vezes, o instrutor que está dando aula para aquele aluno na autoescola fala uma bobagem que eu acho que na hora, quando passa isso pela cabeça, deveria tirar uma soneca para a vontade de falar besteira passar. Porque, às vezes, faz um diagnóstico, não é um profissional indicado para fazer diagnóstico. Tem gente que diz, olha, tu tem déficit de atenção. Só quem pode verificar, mensurar, aplicar instrumentos e fazer testes é o psicólogo. O psicólogo é o profissional indicado para avaliar isso. Sem indicadores, você não pode, sem a titulação de psicólogo, você não pode falar besteira. Ah, você tem transtorno de ansiedade, você tem transtorno de atenção, você tem transtorno do déficit de ansiedade, hiperatividade, não sei o que, tu pensa, Jesus, o psicólogo falando. E não. Aí a pessoa diz assim, ai, o meu instrutor falou que eu tenho transtorno, déficit de atenção, eu tô doente, eu acho que eu vou pro psicólogo, acho que eu tô doida. Não é. Muitas vezes, veja bem, uma pessoa que nunca dirigiu um carro na vida, ela vai para a primeira aula dela pelo método tradicional, jogam no trânsito e diz, agora você começa a fazer um monte de coisa que você não sabe ao mesmo tempo. Você não sabe o que tem que fazer, não retém aquela informação, e é lógico que a pessoa fica aérea, perdida, querendo sair. Tem gente que, sob pressão, trava. Se tu botar muita pressão em cima do aluno, ele vai travar. Ele não vai conseguir nem ligar o carro de novo, ele não vai saber onde está o buraco da chave para ele ligar o carro. Então, isso é um aspecto para orientar. É psicólogo? Tem um diagnóstico do profissional? Se não tem, não acredita em bobagem, porque provavelmente é alguém que não sabe te ensinar, que está falando besteira e você vai acreditar. E ela ficou ansiosa com razão. Ela está num ambiente estranho, ela não domina aquilo ali. Obviamente, o nível de ansiedade dela vai aumentar, né? E aí ocupa toda a memória de trabalho dela. Ela fica sem saber, perde a atenção. Ela tem que perder a atenção. A memória de trabalho está ocupada com ansiedade. Então, ela fica mais desatenta, enfim. E aí, ela falha ali naquela situação, né? E aí, ela joga ela acha que ela desempenhou mal. Mas como é que ela vai desempenhar bem se a ansiedade está no nível elevadíssimo? E o outro ainda diz que ela tem um transtorno de ansiedade. Não pode. Não é bem assim, né? E aí, falando nisso, me veio uma ponte. É muito característico das pessoas que têm medo de dirigir serem perfeccionistas. E quando eu falo esse perfeccionista, não é o perfeccionista para ser tudo arrumadinho, até é também, mas não é só esse. É aquele que tem medo de desempenhar mal um papel. Cecília Bellina chama fobia de desempenho. Tem medo de desempenhar mal um papel, né? Ela acha que ela pode falhar, que ela vai fracassar. E esse medo é tão acentuado que aí sim ela paralisa, impede, fica nesse processo que a gente falou agora. Como é que você tem muito dessas alunas perfeccionistas? Muito, Simone, muito. Olha, eu dei muita aula prática, até porque quando eu desenvolvi o método Superei, eu tinha que, primeiro testei em mim, fui testada no campo de batalha, né? Fui testar com os alunos de diferentes idades, para comprovar que todo mundo pode aprender. E nessa lida desses anos todos, olha, o que aconteceu? As pessoas são perfeccionistas. Não, eu não quero. Uma vez eu dei aula para uma aluna, ela não queria treinar redução de terceira para segunda, porque ela achava difícil, e ela disse, não, eu não vou treinar. Peraí, eu expliquei para ela tudo que ela ia precisar de terceira para segunda, ou de quarta para segunda, para que serve a redução no trânsito. Ela disse, não, eu não quero fazer, não, eu não posso errar, eu não posso.
e são pessoas que são muito cruéis consigo mesma na cobrança delas, Verdade. e quando os outros cobram também, na verdade, ela não tem medo de errar, ela só tem medo de obter o mesmo resultado. Só que o mesmo resultado frustra, você treina o erro se automatiza, a pessoa fica frustrada, porque ela espera conseguir. Com a técnica correta, eu sempre digo, pega o teu perfeccionismo, quando a pessoa erra, ela diz, não quero mais fazer, não quero mais aprender, porque eu errei. Tem gente que desistiu do sonho de dirigir por ser perfeccionista. Eu sempre digo, usa o teu perfeccionismo a teu favor. Um exemplo, embreagem. Eu não quero aprender. A embreagem parece um bicho que come o pé. Toda hora eu vou lá, o carro morre. Não quero mais, porque sou perfeccionista. Aí eu digo, pega o teu perfeccionismo e usa a teu favor, para investigar aonde que está o erro. E enquanto não descobrir o erro, não saia dali. Faz um revés. E quando aquela pessoa fica, não, eu tenho que descobrir, o erro está aqui, o erro está lá. E eu sempre digo para as minhas alunas, olha, você é humana, sinto te informar, você é humana, você é humano, todo mundo vai errar, erro faz parte do processo de aprendizagem. Imagina uma pessoa que vai para o primeiro dia para a aula de direção, aprende tudo e já sai dirigindo melhor que o instrutor. Não! Quando a gente vai para a escola para aprender alguma coisa, o primeiro item da lista é uma borracha enorme, porque a gente já sabe que a gente vai errar, vai precisar apagar, vai começar e de novo. E então, além de todo o prejuízo do perfeccionismo, tem também esse prejuízo da cobrança cruel que a pessoa faz em cima dela. Eu vou errar com alguém vai errar comigo, o erro faz parte do processo de aprendizagem, e é como diz Piaget, né? O erro é um degrau, é para você evoluir, para você despertar novas aprendizagens. Encare um erro como um amigo que te diz assim, você errou aqui, tá? Então é aqui que tu tem que arrumar para tu concluir. Porque quem foge, quem desiste no caminho, nunca completa o percurso. Usa o perfeccionismo a favor. É verdade. Tem uma frase de Ayrton Senna que eu adoro. Ele diz assim, que fracassar não é você perder, não é você falhar ali naquele momento. Fracassar é você desistir, né? O erro serve justamente para isso, para você aprender, para você... Se você está vendo que aquilo ali você não está fazendo bem feito, que coisa boa! Vamos agora treinar mais um pouco, até porque direção é habilidade também, envolve habilidade. Vamos treinar mais um pouco, que daqui a pouco você adquire essa habilidade. Como um dia você já andou de patins ou não, ou andou de bicicleta, ou escreve, ou aprendeu a ler, ou nadou. Tudo isso são habilidades que a gente vai adquirindo com o tempo, né? E se você não treina, você não adquire. Você não lê se você não treina, né? Você começa lendo como? Depois você lê ba. É assim, né? E depois você lê uma frase, e depois você lê um parágrafo. Então, é assim que a gente vai aprendendo. A gente vai errar, vai deixar o carro estancar, vai deixar o carro morrer no sinal, e o que tem? Liga e sai daquilo ali. Né? E a gente não pode estar muito ligada no julgamento do outro, porque eles também ficam muito preocupados com o que o outro vai pensar, o que o outro está achando, e ficam envergonhados. Mas não tem vergonha nenhuma, vergonha é matar e roubar. O resto, você tentar dirigir, você aprender, você não está ali, está aprendendo como todo mundo que está ali já aprendeu. Né? Todo mundo está ali, passou por tudo que ela passou. Né, o que ele passou, enfim, isso faz parte do processo, né? Faz parte, é verdade. E treinar bastante coordenação motora, errei, algo não saiu como deveria ter saído. Onde eu errei? Vai para uma rua calma, uma rua tranquila. As pessoas querem fazer pela primeira vez, Simone, o que nunca fizeram, e querem ter 100% de acerto, querem acertar tudo. Não é assim. Vai para uma rua calma, longe da buzinada dos outros motoristas, do estresse dos outros motoristas, erra num lugar calmo que não vai te estressar, onde você, eu preciso consertar aqui. Vai aos poucos, simula situações do trânsito, já quer pegar o carro, já quer ir para o centro da cidade. Não aprendeu frenagem de emergência, saída rápida,
Ah, meu carro morreu no meio do cruzamento, quase morri, me deu um trauma. Você treinou antes? Não. Ah, eu não sei estacionar. Para estacionar precisa pedal, volante, retrovisor e noção de espaço. Treinou isso? Não. Então, como é que se você não fez o arroz com feijão, tu quer ir na tentativa e erro? Tentativa e erro custa caro. Tem que ter um passo a passo para chegar lá. É isso mesmo. Essa está certíssima. E eu acho que o grande problema da maioria das pessoas que criam o medo de dirigir é justamente essa falta desse passo a passo que a gente já comentou, né? Elas acham que elas sabem dirigir, assim, que elas têm total domínio do carro, às vezes acham, às vezes não, mas mesmo assim vão tentar. E aí, quando se deparam com situações que fogem ao que elas esperavam, né? Às vezes dá uma coisa errada, bate num poste, entra numa garagem adentro, mas não é por nada, porque simplesmente elas não dominam ainda, não aprenderam a dirigir, né? Mas isso traumatiza de uma forma que pensar em falar em dirigir, para elas viram, assim, é como um palavrão, assim, é muito ruim, né? E eu acho que é isso que a gente quer trazer isso para elas, né? Que dirigir tem sim, pode sim. Que ela verifique o que foi que ocorreu, veja se ela não atropelou essas fases, veja quais são as dificuldades. E para cada dificuldade tem uma solução, né? No teu método deve ter solução para todas elas. Não tem também toda solução? Tem solução. Simone, eu quero muito rapidamente comentar aqui 2 casos. Um de uma pessoa inscrita no meu canal no YouTube, Márcia Pontes com você, e deixou um comentário. Ah, eu estou aprendendo, eu quero aprender, agora eu vou dirigir, E eu lá, passo a passo, devagar, passo a passo, pedal, volante, retrovisor, noção de espaço, treino uma coisa, depois outra. E o que essa pessoa fez? Ela foi tentar dirigir sem ter dominado o básico. Ela virou demais a roda e acelerou para entrar na garagem dela e o carro não ia, porque a roda estava virada. Quando ela foi desvirar, estava acelerando, o carro capotou, bateu no meio-fio e bateu na frente da garagem dela. Sim. Aí correu toda a vizinhança, aí veio todo mundo, e aí ela ficou com vergonha, as pessoas fazendo piada. Mas como é que tu foi fazer isso? Destruiu a garagem. Tinha uma outra pessoa que, por falta de controle de pedais, despencou em cima da churrasqueira. Ela despencou 5 metros com a frente do carro, ela se machucou. Então, outro caso de uma pessoa que já destruiu 3 carros. Márcia, eu quero aprender. O primeiro carro ela destruiu, o segundo ela destruiu, e o terceiro deu perda total. Está fazendo passo a passo? Ai, está tão fácil, é tão fácil, para os outros é fácil, eu quero que seja para mim. Então, a pessoa tem que entender, dirigir não é só ligar um monte de lata e sair em linha reta, agarrada, nervosa, atrás do volante ali. Não, é um conjunto de habilidades que você tem, né? De habilidades superiores, desenvolver a atenção, a coordenação motora, trabalhar o movimento correto, passo a passo, começando pelo emocional, dessensibilização sistemática, parte prática, gradualmente, aí ela vai chegar lá. Agora, nesse jeito, se atirando, o custo emocional ele vai ser muito maior que o custo patrimonial. É verdade, Márcia. E, Márcia, a gente já falou um pouco, ligado na automotivação, sobre os agentes externos, as pessoas, né, que não favorecem, não ajudam, né? E a gente percebe que elas minam muito a autoestima das pessoas, né? E com isso, automaticamente, a automotivação, enfim, eu acho que ela vai em cadeia, vai caindo em cadeia. Mas, assim, qual dica você poderia dar para essas pessoas que ouvem e não deletam? Elas absorvem aquilo como uma verdade, né? E que não é verdade, mas ela absorve como uma verdade. O que elas poderiam fazer para provar a si mesma que elas podem, que elas não precisam estar ouvindo, que não tem que ouvir, né? Faxina emocional. Quando a gente faz faxina na nossa casa, que a gente vai lá, arrasta o móvel, tira a teia de aranha,
joga um monte de coisa fora, isso aqui é só quinquilharia, joga fora. Então começa a jogar fora medo, culpa, sentimento de inferioridade, se comparar com as outras pessoas. Fulano já dirige, eu não. Fulano teve outro professor, fulano teve outra experiência, fulano teve outras coisas. Quem te ensinou? É todo um conjunto, né? Então, fazer uma faxina emocional. Olha, Simone, eu quero dizer uma coisa. Às vezes, a pessoa vai lá, diz que o outro não vai dirigir, diz, é uma crítica construtiva. Eu duvido muito de crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então, se você não construiu nada, não venha com crítica construtiva para cima de mim, vai entrar aqui, vai para lá, vou deletar a crítica e você junto. Então, muitas vezes, a pessoa acredita no outro, sabe? Ó, você não vai conseguir. Ontem, teve a história da Marta, Simone, bem mesmo no teu segmento. A Marta, ela entrou na autoescola e ela não aprendia, e o pessoal, ela tinha dificuldade, ela achava que ela tinha um trauma. Diziam para ela, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Veja que história triste. A tia dela foi atropelada e veio a óbito. Faleceu no local. E a mãe da Marta, na hora que soube, morreu também. Teve um ataque fulminante e morreu. E a Marta ficou muito abalada com isso. E os outros diziam que ela não ia conseguir, e ela tinha essa carga, esse peso em cima. A partir do momento que ela começou a compreender, que ela começou a entender, que ela fez uma faxina emocional, ela entendeu. A minha tia faleceu, a minha mãe também faleceu, foi muito triste e doloroso para mim, que não tem coisa pior no mundo que a morte da mãe da gente. A minha mãe já foi, já nos deixou, e é um trabalho para você aceitar essas coisas, né? E ela entendeu, não, esse medo não é meu, é de outra pessoa. Isso foi um fato que aconteceu, e embora seja doloroso para mim, eu posso ser uma boa motorista, eu posso aprender. E a partir do momento que ela encarou isso, nossa, ela foi que é uma beleza. Então eu digo, faz uma faxina emocional, faz uma escuta atenta de você mesmo, autoconhecimento, conhecer suas emoções, conhecer gatilhos emocionais. O que está acionando esse gatilho? Peraí, eu eliminando essa causa, esse gatilho não aciona. Sim. E o acolhimento emocional cura. Quando é do outro, para nós mesmos, é muito bom. Mas quando você não tem, o melhor acolhimento que tem é o seu, de você para si mesmo. Eu penso assim, Simone, se a sua vida dependesse de dirigir, o que você faria? Lutaria para continuar vivo e dirigindo? Ou ia morrer tudo? Será que esses 2 milhões de pessoas com medo de dirigir aí no mundo, iriam morrer todo mundo? 80% são mulheres, ia morrer tudo essa mulherada, 20% dos homens já não estava mais. Você luta para conseguir as coisas. Se você quiser, você consegue, mas tem que se empenhar e fazer a sua parte. É verdade, exatamente. E fazer a sua parte, se fizer num local muito bem feito, não custa muito. Eu digo no sentido de medo mesmo, de gerar ansiedade, nesse sentido, porque as pessoas quando chegam morrendo de medo, porque vão ter que entrar no carro. Mas quando você vai explicando aquele passo a passo, que ela não vai lidar com aquelas questões logo de cara, né, que vai evoluindo, né, à medida que ela vai adquirindo a experiência, então ela vê que não é uma coisa que gera uma ansiedade nível hard, como diz a história, aquela ansiedade desesperadora, né? É uma ansiedade tranquila, que dá para ela ir indo. Apesar do que sempre na primeira aula causa um pouco mais, fica um pouco mais assustada. Mas a partir da segunda, terceira, ela vê que não vai fazer nada além daquilo que ela pode fazer e que a gente já decidiu junto com o planejamento e com elas, né? Então é muito interessante isso também. Eu acho que o medo de dirigir, eu disse para você no início, ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele tem uma simplicidade, apesar da complexidade dele, porque envolve várias coisas, não é só a fobia,
a falta de habilidade, tem aquele perfil perfeccionista, alguns têm os transtornos de ansiedade, enfim. Mas, ao mesmo tempo, quando ele começa a adquirir a habilidade, passa a ser uma coisa mais simples, assim, não é? Você percebe isso, Márcia? Percebo sim. Olha só, Simone, se você, quem está nos assistindo aí, correr para o Google e colocar lá medo de dirigir, vai aparecer 18 milhões de resultados em 0,64 segundos. Mas será que todo mundo tem medo de dirigir? Se você procura amaxofobia, vai aparecer mais de 15 milhões também. A amaxofobia, do grego amaxos, carro, e fobia, fogos, medo do carro, parece até medo de amassar o carro, né? A amaxofobia, aquele medo mórbido, aquele medo, nossa, eu não consigo, tá, é mais delicado do que o medo de dirigir, que é criado por uma dificuldade. Eu tenho medo de bater o carro, por quê? Porque eu não domino o pedal. A partir do momento que a pessoa tiver uma boa explicação sobre como ela vai dominar o pedal, o que ela precisa treinar, e se ela realmente treinar, olha, o carro não morre mais, vibra, comemora, mas eu sou fera mesmo, agora ó, vou dominar, vou treinar isso aqui. Eu digo, Simone Pereira, você treina 10 minutos cada dificuldade. O carro morre, treina 10 minutos com qualidade, não vai morrer mais. Em 10 minutos, elimina a dificuldade para a vida toda. Qual é a minha dificuldade? Quanto tempo vou precisar para isso? Quanto tempo eu tenho disponível para isso? Tem que ter regularidade, tem que ter disciplina. Então, muitas vezes, o medo é criado na própria autoescola, no treinamento de habilitados que não treina essas coisas com aluno, só pega e joga no trânsito. Então, a pessoa tem que perceber. A minha questão é emocional, quanto mais a pessoa se conhece e ela treina, mais ela consegue chegar lá. É verdade. E você trouxe uma coisa muito interessante, o medo, né? O medo e a fobia. Né? Eu falo muito para o pessoal. Veja, o medo de dirigir, ele muitas vezes é um medo natural, porque se eu não sei fazer aquilo, é normal eu ter medo. Não é nada eu não sei, eu não tenho controle do carro. Então é normal você ter medo. A fobia já é um medo mais exagerado, um medo mais ampliado, né? Mais irracional. Aí tudo bem, mas a grande maioria, ela tem um medo natural. Eu dou sempre aquele exemplo assim, se entrar um leão aqui, né, entrar aqui na sala, eu saio correndo, eu deixo a live e vou me embora. Eu vou lá ser engolida, virar filé de leão. Não, entendeu? É um medo normal, porque eu tenho que preservar, eu tenho que me preservar. Agora, se entrar uma barata aqui e eu tiver essa mesma reação, então é uma fobia. Porque uma barata não pode fazer nada, basta pisar nela que acabou. Mas se eu me desesperar, como eu tinha me desesperado com o leão, então eu ia sair daqui correndo do mesmo jeito, porque era uma fobia. Então é isso, o medo de dirigir, na grande maioria das vezes, é natural. É um medo de quem não tem habilidade, é mais perfeccionista, não quer errar, não quer falhar, enfim. Mas dentro daquele ambiente, né? Então, eu digo que o medo de dirigir está na frente, quem segura ele é a falta de habilidade e aqui um transtorno de ansiedade, muitas vezes, ou não, né? Então, é assim que eu enxergo o medo de dirigir. Né? E se as pessoas quiserem, se vocês, meninas, não percam tempo, realizem o sonho de vocês, né? Não tenham em frente, peguem essa coragem, hoje é o dia da coragem. Né? É o combustível para vocês chegarem onde vocês querem e realizar esses sonhos. Né? Elas podem, né, Márcia? E sempre do modo certo, porque isso. A pessoa, quando ela tem medo, o medo é uma coisa que te deixa triste todo dia. Todo dia tu acorda triste, porque tem medo. Olha para o carro na garagem, fica mais triste ainda, aí chora, aí se sente burra, envergonhada, com vergonha dos outros, a pessoa fica triste, e muitas vezes precisa de algo acontecer para essa pessoa se mexer, mas esse algo pode ser algo bom, pode ser a minha decisão. Hoje eu vou dizer sim para mim e vou dizer não para quem eu devo dizer não, ou eu vou dizer não para os outros.
Eu vou dizer não para aquele cara que fica dizendo que eu não vou conseguir. Nem escuto mais, tô nem aí, sabe? Sigo em frente. Eu vou me municiar de conhecimentos, eu vou entender o que é o medo, pesquisa sobre o medo. O medo é uma reação natural, um instinto de defesa, diante de um perigo real ou imaginário. Eu não sei, eu quero dirigir, eu olho para um carro, eu não sei dirigir. Ai, já estou com medo. Não, você não entrou ainda lá, ninguém te pediu para entrar lá sem saber. Você vai ter um período, você vai entrar na autoescola, você vai aprender, você vai ter recursos. Se tiver qualquer outra coisa atrapalhando, você vai ter um outro profissional de apoio também. A questão é, Simone, eu quero ou não quero? Eu quero virar a chavinha que vai transformar a minha vida? Ou eu não quero? Eu estou reclamando daquilo que eu permito? Ai, estou chorando porque meu marido falou que eu nunca vou dirigir. E você está permitindo ele falar assim? Ele é grandão, nunca vou calar a boca dele. Então, bloqueia. Ele diz essa bobagem, encara como uma bobagem, bloqueia isso, pega o que é positivo, filtra o que é positivo, acredita em você. Sabe? As pessoas acham que ficam se encarando assim, Simone. É outra metade da laranja. Eu não nasci pela metade, gente. Eu nasci por inteira. São 2 inteiras. Tem gente aí que está se perguntando. Eu nasci com a metade, de cima ou de baixo, para encaixar no outro. Para com isso. Você é um ser individual. Muitos relacionamentos massacram essas mulheres. Elas não acreditam mais nelas. O carro é do marido, o carro é da família, o carro é utilizado. Então, pare e acorda para a vida. Pô, eu tenho o direito de realizar o meu sonho. Eu quero realizar meu sonho. Fecha os olhos, faz uma tela mental. Te imagina realizando o teu sonho. Só que com a diferença que quando abrir os olhos, para de reclamar daquilo que você permite. Vai para cima. Me mostra a tua coragem. Me mostra do que tu é capaz. Mas não é coragem de entrar no carro, ligar sem saber. Coragem para olhar para você e começar a enfrentar. Buscar a ajuda certa. E vencer, porque dificuldades são oportunidades disfarçadas. Quem desiste pelo caminho nunca completa. E quem desiste, Simone, aprende a desistir de outros sonhos na vida e se torna uma pessoa frustrada por não realizar. Então, vamos para cima. É verdade. E aí, muitas vezes, ela entra na zona de conforto para não ter que enfrentar e se torna e fica frustrada. Fica muito magoada ou chateada quando cobram dela a situação, que é compreensível, ninguém gosta de passar por esse tipo de situação. Então, assim, eu escolhi não dirigir, porque eu não quero enfrentar, porque eu tenho medo, porque me deixa numa ansiedade um nível muito alto, eu não quero enfrentar essa ansiedade, então eu fico na minha zona de conforto. Só que é uma zona de conforto muito falsa, não existe essa zona de conforto, porque toda vez que ela vê alguém dirigindo, ela está ali, mas, meu Deus, aquela velhinha dirige ou não dirige? Mas, meu Deus, aquele pessoal dirige ou não dirige? Né? Então ela fica, na realidade, frustrada. A zona de conforto é temporária, é só para ela dar desculpa para não dirigir. Mas em seguida vem a frustração, né? E a frustração vem forte. A frustração, as desculpas, né? Tudo que depende de um terceiro não depende de mim. Então eu vou atribuir isso a um terceiro, a culpa é daquele, a culpa é do outro. Sim. E eu não saio. E eu convido as pessoas para fazer a melhor terapia que tem, Simone. A terapia do BC. Tirar a busanfa da cadeira. Essa terapia é ótima. A hora que tira a busanfa da cadeira, terapia do TBC, tudo anda. Fica uma maravilha. Essa terapia eu não conhecia, não. Gostei do nome dela, não conhecia essa terapia. Poderosa. Tirar a bunda da cadeira e começa a lutar pelo que você quer. Que daí você... tem a terapia de chutar o balde também, mas não corre atrás do balde, né? Depois que chutou, dá uma bicuda para bem longe, entorta esse balde velho aí e segue em frente. Que o bom de chutar um balde é que você vai chutar todos os baldes do que te incomoda e você vai ser feliz.
Exatamente. E assim, sabe, Márcia, eu digo muito assim, não desistir também nos primeiros obstáculos, porque muitas vezes ela faz uma aula ruim, principalmente quando é mais perfeccionista, ela faz uma aula ruim, então ela acredita, ela já taxa ela que ela não vai dar conta, que ela vai fracassar, que é melhor. Então, para evitar o fracasso que ela acredita que ela vai ter, aí ela começa a dar desculpa. Não, eu não vou para aula hoje por isso. Não, eu não vou para consulta hoje por aquilo. E não se permite, porque bastava ela ir, talvez mais 1 ou 2 aulas, treinar um pouco mais aquilo para ter um domínio, ir para consulta, para trabalhar aquela questão emocional, e ela deslanchava, sabe? Então eu acho que isso também é uma dica que eu quero dizer para vocês. Gente, não tenham medo de errar, não tenham medo de não acertar. Vocês não nasceram dirigindo, nem eu nasci dirigindo. Eu errei muito. No início, naquela época, não tinha tanto carro, mas eu deixava o carro morrer. Eu dizia que o carro tinha quebrado, porque eu ficava morrendo de vergonha, porque o carro quebrado. Eu não sabia entrar no cruzamento, passar no cruzamento. Aí dizia que tinha quebrado, enfim. Mas eu tentava levar da maneira mais natural, porque eu estava aprendendo, né? Naquela época não tinha um trabalho em cima disso. Ou era o pai da gente, ou era alguma amiga. O instrutor de autoescola era só na autoescola. Então a gente se virava muito depois disso, né? Como é que... com o carro. Ave Maria, eu saía às 5 horas da manhã, tentando, eu saía bem cedinho. Eu já tinha a noção de que tinha que ser num horário que não tinha carro, para não fazer tanta besteira, né? Com a prima minha, coitada, que ia do meu lado, lá dando força, enfim. Mas, e assim a gente vai aprendendo. Hoje tem várias pessoas, assim, tem o método Superei, tem o meu método, tem, enfim, a gente tem toda uma formação para dar essa aula sem gerar ansiedade e você sair dirigindo tranquilo e calma, né? Comigo também, Simone, foi assim, olha, eu não aprendi frenagem de emergência na autoescola, eu não aprendi redução de terceira para segunda, e uma vez, aqui em Blumenau, deu uma enchente grande, e eu recém-habilitada, eu pensei, agora eu estou de carro, né, eu vou lá no supermercado garantir, porque a gente tem que comprar galão de água, vela, porque a luz acaba e tal, um estoquezinho de comida. E aquilo já tinha passado do horário do almoço, tinha um espetinho. Espetinho é que nem tem lá em São Paulo, né? Faz espetinho de carne, espetinho de frango, bota no espetinho lá. E eu falei, agora eu vou lá no espetinho. Menina, eu entrei de terceira, não reduzi. O carro veio rápido com tudo. Eu pisei no freio, fiquei a um dedinho da parede. Um dedinho da parede. Sabe o que tinha atrás daquela parede? Tinha 2 churrasqueiras profissionais assando carne e tinha umas mesinhas do lado. Eu poderia ter provocado uma tragédia ali. Sim. Eu não sabia frear para parar na rotatória, que tinha uma placa de pare dentro. Eu passava direto, eu dirigia rápido demais, eu perdia nas ruas. Eu passei direto naquela rua. O básico que eu não aprendi pelo método tradicional. Então, é isso que a gente procura ensinar para o nosso aluno. Online, o mundo hoje é online, é possível aprender online também. E tudo isso a gente estuda muito, a gente tem uma carga incrível. Eu lembro de você, Simone, de um evento que a gente participou em São Paulo. Foi uma palestra. A gente pôde trocar muitas ideias, eu adorei te conhecer, a gente, nossa, todo mundo dormindo e a gente lá estudando, né? Como é que eu fiz, como é que faz aquilo? Para melhorar para o nosso público, para o nosso aluno também. Você é uma profissional incrível que eu tenho muito respeito e admiração, e o Recife está de parabéns por te ter aí. Márcia, a recíproca é verdadeira, Márcia. Né? Esse evento em São Paulo foi muito gostoso, foi muito bom.
né? Foi lá com Leila, foi ótimo, ótimo mesmo. E a gente se conheceu praticamente lá, eu só lhe conhecia através dos teus livros na internet, eu fui pedir a você os livros, né? Eu via que você fazia um trabalho muito legal, aí eu vou atrás dela, gostei, né? E aí fiquei falando do teu trabalho, sou muito admiradora e não estou sendo piega, estou falando a verdade mesmo, tanto é que eu fui atrás de você. E quando eu falei com Leila, porque eu conhecia Leila de um trabalho que nós fazíamos, aí, Gleice, aí eu falei com Gleice, eu disse, Gleice, tem Márcia Ponte, conhece ela, que você vai amar, porque ela tinha me chamado para isso, conhece Márcia Ponte, você vai amar. E aí foi quando ela te conheceu, ela amou, né? E aí a gente foi para São Paulo e foi muito, muito enriquecedor, foi ótimo. Né, a palestra lá, enfim. O próximo vai ser no Recife depois da pandemia. Isso, venha-se embora para cá, né? Para a gente fazer um movimento bem grande aqui. O pessoal vai adorar teu trabalho, Márcia. Aí você vai falar do teu método, enfim, fazer uma coisa bem gostosa aqui. Vamos combinar isso sim, depois dessa pandemia. Né? E Márcia, está chegando o finalzinho, já fui avisada. Está chegando o finalzinho. Eu queria que você falasse alguma coisa, se despedisse do pessoal, né? Se quiser falar alguma coisa do teu método, fala. Enfim, é o teu momento. Fala aí para nós. Olha, força, foco, garra, vai para cima, acolhimento emocional, treino. Você pode aprender de um jeito mais fácil ainda. Sim. Vai no meu perfil no Instagram, clica no link, se inscreve, entra no grupo de WhatsApp ou do Telegram e não perde as aulas. Vai valer a pena. Assistam essa live aqui muitas vezes, hein? Vai ter muita dica, muita coisa rica para vocês. E eu agradeço a oportunidade, minha amiga. Todo mundo que quiser aprender consegue, se fizer a sua parte. Muito obrigada mesmo. Nada, Márcia. E vai ter outros momentos que eu vou te chamar de novo, viu? Quando tiver uns assuntos assim, bem interessantes, eu vou puxar você. Corre, Márcia, vem-se embora falar aqui comigo. Vamos falar com o nosso público, né? Vem-se embora. E, Márcia, nesse método que você criou, né? Eu sei que é um método novo, um método assim, novo e inovador, né? E aí, eu acho que todo mundo tem que correr lá na página de Márcia para conhecer, porque tem muita coisa interessante. Eu já dei algumas espionadas, de vez em quando eu estou lá, olhando você, estou vendo as tuas lives, estou lá no YouTube, no teu canal do YouTube, eu gosto muito de ficar no YouTube. Então, vejo as coisas no YouTube, lá no LinkedIn, enfim, você, em cada rede social, quando eu estou passando, faça Márcia Pontes, aí eu pego e entro. E agora você tá mais aqui no Instagram, não é isso? Eu tenho visto mais você agora no Instagram. Isso, a gente está equilibrando as coisas, né? O quanto mais a gente puder ajudar as pessoas, puder chegar nelas com uma mensagem positiva, trazendo não só uma crítica ou dizendo... tem muita pessoa que só critica, né? A gente traz soluções inteligentes aí e que salvam vidas, né? Para esse trabalho no trânsito é muito importante. Sim, aí você falou a coisa certa. Salvam vidas. Vocês, quando têm aulas, né? Quando vocês aprendem a dirigir com profissionais, corre risco nenhum. E vocês vão aprendendo, vocês vão dominando o carro, daqui a pouco vocês estão dirigindo e o principal, estão realizando o sonho de vocês. Gente, vocês conseguem, eu falo isso com tanta convicção. Se vocês soubessem a certeza que a gente tem de que você pode, só precisa que você dê o primeiro passo. Hoje é o dia da coragem, então tenham coragem, a coragem é um combustível para que a gente faça o nosso enfrentamento. Enfrentem, tentem, se errar, falhou, tentem de novo. Olha, o importante é tentar, né? Falhar faz parte do processo. Agora, desistir jamais. Porque se você desiste, você nunca vai saber se você ia conseguir ou não. E se você permanecer, eu tenho certeza que consegue. É simples assim. Certeza absoluta. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade técnica, só precisa treinar mais. Treina e chega lá.
tem pessoas que têm mais facilidade. E também não se compare. Outra coisa, por favor, nunca compare. Ah, meu marido dirige muito bem, ele dirige há anos, eu não consigo dirigir igual, eu não vou conseguir dirigir igual a ele. Cada um dirige conforme a sua personalidade. Ele dirige de uma maneira, você vai dirigir de outra. Provavelmente você pode dirigir até melhor do que ele. Porque muitas vezes a pessoa que aprende a dirigir, assim, com um profissional, ela é muito mais cuidadosa, né? Ela não sabe fazer. Porque antigamente, quando se aprendia daquela maneira, aí saía fazer, aprendia do jeito deles. Então, esqueciam de ver as regras de trânsito, esqueciam de muita coisa, né? E sai costurando, sai fazendo um monte de loucura. Então isso não é dirigir bem. Isso não é dirigir bem. Dirigir bem é dirigir pensando no outro. Concorda, Márcia? O que é dirigir bem para você, Márcia? Dominando o carro como domina o próprio corpo. Domine seu carro como domina o próprio corpo, porque ele vai comer na sua mãozinha e você vai ficar seguro, segura, para fazer de tudo no trânsito e ser um bom motorista. Exatamente. É isso que vocês precisam fazer, né? Então, o dia de hoje tem que ser o marco, o dia da coragem, né? Dia da coragem. Aí vão lá para superar agora, o dia da coragem e fazer a superação. Isso. Do medo, né, não, Márcia? Vamos lá, Márcia. Daqui a pouco eu chego por lá. É 8 horas? 8 horas. Isso. 8 horas vou lá lhe visitar. Tá certo? Muito obrigada, minha amiga. Muito sucesso, muito sucesso. Aliás, sucesso você já é, mas mais sucesso ainda. Você também, minha amiga. Minha gente, eu espero que vocês tenham amado. Vão conhecer mais a aula de Márcia e eu vou trazer também muitas novidades aqui. Na próxima live eu vou trazer uma pessoa que superou o medo de dirigir e ela também parou um pouquinho, porque ela teve aquela questão do medo de falhar, enfim, quando chegou em casa não deu continuidade, mas depois ela decidiu, voltou, enfrentou e foi-se embora. Até hoje ela está dirigindo e está excelente. Então, vou trazer esse caso, porque envolve tudo isso, né, essa superação. Então, até a próxima live, Márcia, até daqui a pouco. Eu chego lá. Até a próxima. Beijo, vem comigo. Beijo, beijo, minha gente. Vamos com ela. Beijo.